A Bíblia já nos deixa claro que Jairo tinha como trabalho, tinha como serviço ser um dos principais da sinagoga. Sendo então um dos chefes da sinagoga, pode ser que assim seja a sua tradução da tua Bíblia. A partir deste momento, nós podemos entender que Jairo se definia como um fariseu. Fariseu era a pessoa que eu e você comumente vemos ao decorrer do ministério de Jesus. Em Mateus, de capítulo 3, vemos os fariseus em uma discussão com João Batista, em que João Batista fala a sua emblemática frase: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? A frase e a fala de João Batista está dirigida a este grupo de fariseus. Mas quem eram os fariseus? Porque João Batista estava com uma mensagem de furor, de fúria contra este grupo, contra estes homens. Nós entendemos que os fariseus, e nós olhamos que ao decorrer do ministério de Jesus, vemos que em muitos momentos os fariseus armavam e tentavam armar, na verdade, ciladas contra Jesus, para tentar prendê-lo, para tentar difamá-lo, para tentar matar. Por quê? Os fariseus eram aqueles que eram encarregados pela lei. Eram os homens que estavam ali com a responsabilidade de seguir a palavra, a lei de Moisés. E estes homens levavam a lei de Moisés, a Torá, as tradições à risca nos seus ensinamentos. Mas como nós vemos, Jesus em muitos dos seus momentos repreendia os fariseus pela sua hipocrisia, pela falsa moralidade que pregavam ao ensinar uma coisa, mas viver algo totalmente diferente. Era nesse contexto que este homem chamado Jairo estava inserido. Ele estava inserido dentro de um grupo religioso social em que todos ali tinham um ódio, cultivavam um ódio pelo Senhor Jesus. Era nesse contexto em que Jairo estava inserido, um contexto de ódio, de aversão a Jesus. Aí nós vemos o quão interessante é esta passagem. O mesmo homem que se dizia principal da sinagoga, chefe da sinagoga, uma autoridade religiosa que tinha um status muito elevado naquela sociedade, que tinha como inimigo Jesus, agora estava pedindo e suplicando aos pés do Mestre. Jairo nos conta a história que em determinado momento de sua vida, quando sua filha tinha 12 anos, em um determinado momento ela é acometida por uma doença. A Bíblia não diz profundamente, mais especificamente, a condição dessa menina. Mas como sabemos, como qualquer pai, como sendo um fariseu, muito antes de entrar em contato com Jesus, ele com certeza aderiu e tentou aderir a outros métodos, a outras técnicas, a medicina de sua época, mas talvez os seus planos foram frustrados. Mas talvez tudo aquilo que ele tentou, houve fracasso. E agora ele se encontra com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus andando pelo um território, Jairo chega ao seu encontro e vendo ao mestre, ele se prostra aos pés de Jesus. Interessante é, irmãos, a humildade deste homem. Eu não sei a história, eu não sei a vida deste homem, mas conjecturando eu,
Quem sabe este homem não foi um dos que pelas costas de Jesus, do que ao redor do seu grupinho difamava, caluniava Jesus, aquele hipócrita, aquele falso mestre, ensinando heresias. Quem sabe se ele não foi um homem assim? Agora este homem se vê na obrigação de se prostrar aos pés do homem em que ele tanto queria a morte, em que ele tanto queria ver a sua prisão, em que ele tanto caluniava e difamava. Agora onde ele está? Aos pés de Jesus. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Entenda, nenhuma autoridade está acima do nome do Senhor Jesus. Não há nenhum status que te tire e te coloque acima de Deus. Não há nada, não há dinheiro, não há fama, não há poder que te coloque acima do Senhor. Aquele homem entende isso e com humildade se prostra aos pés do Senhor. E agora vemos, a partir de uma análise, que os pés do Senhor Jesus é lugar para todas as pessoas, desde um chefe da sinagoga, uma autoridade suprema religiosa, até mesmo a uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher excluída, uma mulher marginalizada, uma mulher que era rejeitada por todos. Estes dois se encontram no mesmo lugar, aos pés do Senhor Jesus. Quer ver o teu milagre? Quer ver algo sobrenatural da parte do Senhor Jesus? Se dobre aos pés desse Senhor. Se dobre aos pés de Deus. Não é poder, não é dinheiro que vai te fazer não se dobrar aos pés do Senhor Jesus. Você pode ser um chefe, alguém poderoso, mas você pode ser aquele a quem todos rejeitam, a quem todos excluem, alguém que todos caluniam. Mas o lugar para todas estas pessoas é aos pés do Senhor Jesus. E naquele momento, aquele homem se humilha, ele se dobra, e naquele momento o seu orgulho é quebrado. Irmãos, nós temos que nos permitir ser moldados pela palavra. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual era a sua atitude antes do mundo, eu não sei como você vivia, eu não sei como você convivia com os seus irmãos, amigos e familiares lá no mundo, mas quando estamos na presença de Deus, todo o orgulho, todo o sentimento ruim, tudo aquilo que nos distancia do Senhor deve ser quebrado, deve ser esmagado, deve ser tirado de nós. Às vezes, pelo orgulho, pelo nosso orgulho, nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Talvez quantas vezes você, pelo seu orgulho, deixou de falar com o seu irmão, deixou de falar com um familiar, virou as suas costas para um amigo, respondeu mal, disse mal, abandonou alguém, pelo orgulho, pela prepotência. Quantas vezes? Mas nesta noite permita que o Senhor quebre todo o orgulho do nosso coração. Permita o Senhor moldar o teu caráter nessa noite, o meu e o seu caráter. Porque pessoas que vivem o extraordinário são aquelas que se põem e se permitem se prostrar aos pés de Deus.
Você quer ver a sua família no altar de Deus? Seja humilde. Pode ter certeza, sempre vai haver nas nossas famílias alguém que vai estar ali para te enfrentar, para confrontar você, para tentar tirar você do caminho, para tentar reviver em você aquilo que está dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa. Mas é nesses momentos que o nosso orgulho deve ser quebrado, e nós devemos ir nesta pessoa com humildade. Permita-se ser humilde. João Batista, na sua mensagem aos fariseus, já dizia: deem frutos que mostrem arrependimento. É necessário que quando nós estamos na caminhada com o Senhor Jesus, nós apresentemos, nós mostremos frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Aquilo que você fazia antes de estar na presença de Deus deve ser deixado para trás. Tudo aquilo que você vivia antes de chegar à presença de Deus, tudo aquilo que você fazia, você deve deixar no passado. Todo orgulho, toda prepotência, toda soberba. Você deve ser alguém humilde, deve ser alguém que perdoa e permite o perdão. Sabe por quê? É só a partir de pessoas humildes, é só a partir de pessoas que permitem que o seu orgulho seja quebrado, que nós podemos ver o caráter de Cristo. Você, meu irmão, você mesmo que está aí, é você quem tem a responsabilidade de levar a luz para os seus familiares. Você deve ser a luz que resplandece na escuridão no meio da tua família. Você deve ser a luz que mostra o caminho para os seus amigos. Você deve ser a luz. E como nós permitiremos sermos luz se não conseguimos nem mesmo perdoar alguém, se não conseguimos pedir perdão a alguém, se não conseguimos ser insistentes com alguém? Ei, eu te amo e eu quero ver você na presença do Senhor. Você precisa ser a luz. E naquele momento, Jairo foi aquela luz, pois ele entendeu que ele precisava de Jesus. E sabendo disso, então ele vai aos pés do Senhor e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, Jesus. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva. A narrativa vai nos contar que após este encontro, Jesus se propõe a ir até a casa daquele homem. Mas durante o caminho, durante o trajeto, ele é interrompido pela mulher do fluxo de sangue. A partir do momento em que há a cura, em que há o milagre na vida da mulher do fluxo de sangue, acabando aquela história, o versículo 35 já nos direciona a um momento em que Jesus já em direção à casa de Jairo. Chegam os empregados da casa de Jairo e vêm até ele e dizem: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jairo, com toda a sua fé, vai até Jesus, com humildade, com insistência. Ele pede, ele suplica, e o Senhor se propõe a ir até a casa dele. Quão será que foi a felicidade deste homem? O quanto talvez aquele homem não ficou feliz, ele não ficou extasiado. Meu Deus, Jesus vai na minha casa, Ele vai curar a minha filha.
Mas aí chega uma notícia: Jairo, não incomode o mestre, sua filha já morreu. Por que você ainda está insistindo? A lição que devemos tomar a partir dessa nossa história é que em muitos momentos da nossa vida vamos estar felizes, vamos estar animados, vamos estar contentes de estar na casa de Deus, de tudo estar dando certo, de tudo estar fluindo na nossa vida, de que agora parece que vai haver uma solução para o meu problema, parece que agora o meu marido alcoólatra que está preso no alcoolismo, agora ele vai para a igreja, agora minha esposa que está com o coração duro, com o coração pesado, não quer ir para a igreja, eu acho que agora vai. Meu filho que está preso nas drogas, meu filho que está preso no mundo, agora eu acho que ele vem, agora eu acho que ele vem para a igreja. Minha filha, meus amigos, mas vão vir momentos que virão notícias, que virão pessoas que vão tentar parar o propósito de Deus na tua vida. Existem certas pessoas que serão usadas para tentar parar o ministério de Deus na tua vida. As pessoas vão vir com palavras, elas virão com certas atitudes, elas farão coisas, elas se levantarão, vão tentar te desanimar, vão tentar parar você, vão tentar fazer você desanimar, vão tentar fazer você desistir do chamado. No momento em que agora nós achamos, agora vai acontecer, agora vai, e parece que tudo cai de cabeça. Pessoas vão tentar parar você. Talvez você ficará triste, talvez você desanimará, talvez o desânimo vai inundar o teu coração, e vozes virão na tua cabeça: não para, olha o tanto que você já lutou, olha o tanto que você já fez e mesmo assim nada aconteceu. Pessoas vão ser usadas para falar coisas com você. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, a palavra principal que eu tenho para a tua vida nessa noite, é a palavra que Deus tem na tua vida. Não é homem que vai parar o propósito de Deus na tua vida, porque a palavra do Senhor para você nesta noite é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A palavra de Deus para você é: não temas, não tenha medo, tenha fé, apenas tenha fé. Tenha fé no propósito, tenha fé na caminhada, na jornada, naquilo que tem acontecido na tua vida. As pessoas vão tentar nos parar, o mundo vai tentar nos parar, mas é Jesus quem nos dá ânimo e força para continuar até o fim, passo a passo, carregando a nossa cruz, carregando o peso que nós temos. É o Senhor quem vai te dar força, é o Senhor quem te deu a promessa. E por que nós desconfiamos? E por que nós duvidamos? Não temas, creia somente no Senhor. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega ao Senhor todos os teus anseios, entrega ao Senhor tudo aquilo que tenha conflituado na tua vida, entrega ao Senhor tudo aquilo que tenha afligido o seu coração, entrega,
confessa, coloca nas mãos do Senhor, mas confia no processo, confia na caminhada, confia na situação, confia no Senhor, e Ele vai mover os céus ao teu favor. E assim, naquele momento, aquele homem é conflituado. E agora, minha filha morreu, já não tem mais jeito, já não dá mais, acabou. Mas o Senhor é quem nos dá ânimo, e é Ele mesmo quem diz: não temas, creia somente. Pode ser que aquele homem naquele momento já estava triste, já havia largado mão, mas a história nos diz que eles continuam caminhando, e mesmo a partir desta notícia, Jesus chega e vai até a casa daquele homem. Na casa daquele homem, Jesus chegando na porta, entrando na casa dele, ele vê uma cena onde haviam pessoas que estavam ali chorando, pranteando, tristes com a morte já da filha. Em outro livro, acredito que no livro de Lucas, vai nos contar que eram pessoas chamadas carpideiras, eram pessoas contratadas para que elas fossem em cortejos, em sepultamentos, para que elas chorassem, para que elas demonstrassem comoção por aquela família. E naquele momento Jesus entra naquela casa e vê aquela cena, as mulheres chorando, pranteando, em um clima pesado de luto. Mas a ordem de Jesus expressa era que aquelas pessoas saíssem daquela casa. Os ambientes vão tentar, se forem ambientes tomados pelo mundo, por pessoas carnais, por pessoas deste mundo, vai ser um ambiente usado para tentar te parar. Vai ser um ambiente tóxico, onde as pessoas estão a todo momento com lanças, tentando espetar você, tentando fazer você desistir, tentando fazer você parar. Cuidado então com os ambientes, cuidado com as pessoas. Tome distância de pessoas que não vão edificar o propósito de Deus na tua vida. Saiba ser luz no meio da escuridão. Saiba discernir quem não é do Senhor. Naquele momento, Jesus ajuda aquele homem e manda embora todas aquelas mulheres. Elas não iriam edificar, elas não estavam prontas para ver o milagre que iria acontecer na vida daquele homem. E assim, aquelas pessoas indo embora, Jesus entra no quarto da menina, pega em sua mão e diz: Talita cumi, menina, a ti te digo, levante. E a Bíblia vai nos dizer que imediatamente a menina se levanta. Ela se levanta e se põe em pé. Então a história nos conta que ao ponto em que aquela menina se levanta, em que aquela menina se põe de pé, as pessoas vêm. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Eles ficaram perplexos com aquilo que aconteceu. A menina que antes estava morta, a menina que antes fora dada como morta, agora havia se levantado pela palavra de Jesus. Pela palavra, pelo poder da palavra de Jesus, aquela menina se levanta.
e as pessoas podem contemplar a glória de Deus. A mensagem que eu quero deixar nessa noite é simplesmente uma mensagem de coragem, uma mensagem de fé. Quando analisamos de uma forma geral a narrativa que lemos e que abordamos nesta noite, nós vemos que o milagre só foi efetuado na vida de Jairo através da fé, através de um coração e de um homem inconformado. Nós percebemos que aquele homem não foi um homem acomodado, não foi um homem que se conformou com a situação que imperava na casa dele, não foi um homem que se conformou com a doença que assolava a filha dele, mas foi um homem que, através dessa condição, dessa situação que ele sofreu, ele entendeu que ele precisava de Jesus, e então, através da fé, este homem pôde contemplar o sobrenatural de Deus. É através da fé que eu e você poderemos contemplar a glória de Deus na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. É através da fé. Por isso, a minha mensagem é: tenha paciência. Tenha paciência, porque em todos os momentos seremos tentados, em todos os momentos seremos afligidos pelas hostes malignas, pelo mundo, por pessoas. Mas nós temos que confiar na palavra de ânimo do Senhor. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Por quê? Porque é no caminho, é no trajeto que o Senhor nos molda, é na jornada, é na nossa caminhada com Cristo que Ele nos molda, que Ele nos transforma, que Ele renova, que Ele cura, que Ele faz o milagre, que Ele faz o sobrenatural. É no caminho, é perante as ciladas, é perante as armadilhas, é no momento das palavras difíceis, das palavras de desânimo, é no caminho que o Senhor nos dá ânimo e força para continuar. Por isso, eu quero que você entenda que este milagre foi efetuado pela inconformação. A inconformação mediante a plena confiança no Senhor foi o que permitiu aquele homem viver o extraordinário. Foi a inconformação. Aquele homem, a partir da sua insatisfação perante a sua condição, foi que ele entendeu o propósito, em que ele permitiu a glória de Deus se manifestar na vida e na casa dele. Por isso, o apóstolo Paulo nos deixou em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela palavra do Senhor, para que possais viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer viver a vontade de Deus? Quer viver a promessa e o propósito de Deus? Seja alguém inconformado, alguém que não está satisfeito com a situação que tem assolado a tua casa, a tua família. Não se conforme com este mundo, mas confia no Senhor e Ele fará o sobrenatural.